Você sabia que Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, já dizia: deixe que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio? Então, hoje nós vamos falar sobre suplementos nutracêuticos. Nós estamos numa era que sabemos que não somos reféns da nossa genética. Estamos na era da epigenética, que é a maneira como o meio ambiente interfere nos nossos genes e, consequentemente, na nossa saúde. E dentro da epigenética, a nutrigenética e a nutrigenômica têm um protagonismo muito grande. Sabe-se hoje que muitos alimentos têm propriedades terapêuticas e não apenas nutricionais. E que quando esses alimentos são colocados em cápsulas, ou em solução, eles se tornam suplementos nutracêuticos. Na era da epigenética, isso é extremamente importante, porque o nosso estilo de vida, principalmente nutricional, faz toda a diferença na nossa saúde. Esses nutracêuticos, eles podem ajudar a silenciar genes defeituosos ou a transcrever genes benéficos. E as pesquisas, cada vez mais, crescem nesse setor. Então, vou citar aqui alguns exemplos que têm se mostrado muito importantes, principalmente no que diz respeito à longevidade da célula e a manutenção de uma idade biológica celular boa. Então, podemos começar aqui pelo resveratrol, que é um componente muito frequente nas uvas. O resveratrol, quando suplementado, ele vai ter efeito lá na nutrição celular e nessa parte da transcrição genética. Vale lembrar que hoje em dia o nosso solo é muito pobre. Então, mesmo que você tenha uma alimentação muito boa, muito balanceada, com alimentos teoricamente nutritivos, hoje em dia a quantidade de nutrientes dentro desses alimentos é muito pobre. Se você pegar no começo do século XX, por 1900, para você ter a quantidade de vitamina C que você tinha em uma laranja que você consumia naquela época, você precisa hoje de mais de 10 laranjas. E isso a gente pode transcrever para vários alimentos. Então veja bem a necessidade do uso da suplementação desses nutracêuticos. A gente diz que são nutracêuticos quando esses nutrientes têm propriedades bioativas, ou seja, eles vão trabalhar lá dentro da célula em favor do nosso metabolismo. O que seriam esses nutracêuticos? Vitaminas, minerais, antioxidantes, aminoácidos, tudo isso pode ser suplementado não só pela via oral, mas hoje em dia principalmente pela via injetável, que pode ser por via endovenosa, intramuscular, subcutânea. Por que isso? Porque além dos nutrientes estarem pobres dentro dos alimentos, a absorção desses nutrientes hoje é muito dificultada. Por quê? Muitas pessoas usam fármacos, como por exemplo os antiácidos e muitos outros que vão interferir na absorção desses nutrientes. Muitas pessoas têm uma situação que a gente chama de disbiose intestinal, que é uma alteração na flora do nosso microbioma, e isso também interfere grandemente na absorção desses nutrientes. Algumas pessoas não têm mais a vesícula, por exemplo, a vesícula biliar. Isso também vai impactar na absorção desses nutrientes. Então, quando se fala em nutrientes e nutracêuticos, e principalmente na atividade bioativa desses nutracêuticos, é muito importante não só que ele seja absorvido, mas que ele seja também metabolizado e entregue de maneira eficiente dentro da célula. Os cientistas, mundiais começaram a buscar um biomarcador que pudesse realmente mostrar de uma forma bem efetiva como é que isso está acontecendo. Então, hoje nós temos alguns biomarcadores, na verdade, eu acredito, biomarcadores da idade celular que podem ser utilizados. E o que é mais aceito, o que é mais fidedigno, mais sensível, é a aferição do comprimento dos telômeros, que depois a gente pode falar um pouquinho disso, que é o nosso realmente grande reloginho biológico. Nós temos vários, mas ele acho que é o principal, é o epicentro dessa coisa toda aí. Fora esse método, existe um outro método, que é a metilação, mas que é um método assim, muito usado só no âmbito da pesquisa, e ele também não é considerado ainda um método tão fidedigno, porque depende de vários outros fatores que podem interferir e poluir aí esse cenário. Então, na verdade, a aferição do comprimento dos telômeros é o biomarcador da nossa idade biológica. Então, seria mais ou menos da seguinte maneira. Nós temos na nossa célula, o nosso cromossomo, e na ponta dele a gente tem uma partinha chamada telômero. Então, o telômero, quanto maior ele for, mais jovem nós somos. Seria ao contrário das velhinhas de um bolo. Quanto mais velhinhas, mais velhos somos. O telômero é o contrário. Quanto maior ele for, mais jovens somos, né? Exatamente. É como se fosse um cadarço, né? Se todo mundo pensar aqui num cadarço, aquelas pontinhas durinhas que tem lá na ponta do cadarço. Essa comparação é boa. Então, quem nunca perdeu aquela pontinha do raio do cadarço, né? Nunca mais que ele entra ali no buraquinho. Então, o que acontece quando a gente perde os nossos telômeros, que eles ficam muito curtinhos, é exatamente o que acontece com o cadarço. O nosso DNA, que é o nosso material genético, começa a se perder. E aí, as transcrições genéticas, o funcionamento da célula não é mais o mesmo. Ela se torna uma célula que a gente chama de senescente, velha, porque ela é disfuncional. Apesar dela continuar viva, ela não funciona bem mais. E além dela não funcionar bem mais, ela fica mandando sinalizadores inflamatórios, tipo pedindo socorro, né? E esses sinalizadores inflamatórios são chamados citocinas, vão agravando a situação toda, encurtando mais os telômeros ainda. Eu falo para os nossos pacientes, a doutora Andréa Lindenberg aqui também partilha desse conceito, que se nós estivermos inflamados, se nós estivermos oxidados, ou se nós glicarmos, ou seja, se o açúcar no nosso sangue for destruindo nossas proteínas, nós vamos envelhecer mais rápido. Então a gente fala um pouquinho das medidas que a gente usa no nosso dia a dia para tentar fazer com que esse envelhecimento corra de maneira mais lenta, né? E
Vou até pedir para a Andréa Lindenberg falar um pouquinho dessas medidas para nós e vou pedir para o pessoal que está nos assistindo, se vocês quiserem mandar perguntas aqui na caixinha de pergunta, depois nós respondemos, e se vocês quiserem também ir fazendo comentários, eu estou com o comentário aberto, perguntando alguma coisa, eu vou anotando aqui e logo em seguida a gente vai esclarecendo essas dúvidas. Então estou com uma canetinha aqui na mão, para quem quiser interagir um pouco conosco, pode ir interagindo, e a Andréa vai falar um pouco de algumas coisas que a gente usa aqui para tentar ajudar as pessoas a envelhecerem de maneira mais lenta. Lindenberg, vamos lá. Bom, quando a gente fala muito sobre a teoria do envelhecimento, a gente fala sobre a questão do entropismo, da glicação, da inflamação subclínica que a gente tem, insuficiências hormonais. Só que isso aí já é quando o problema já está estourando, eu falo, né? E a gente precisa pensar nas medidas que a gente vai fazer para reverter isso antes. Quais são as medidas relacionadas à nossa qualidade de vida, fatores que vão evitar que a gente chegue nessa questão do envelhecimento. Então, a gente tem hoje, que até nas pesquisas que a gente faz, isso aí já é um avanço, né, da nossa medicina integrativa, que a nutrologia atua aí de forma ativa, mas pensando numa medicina mais biomolecular, que a gente vai pensar em algumas atitudes relacionadas não só as medidas que a gente fala como as básicas relacionadas à atividade física, à dieta, mas hoje a gente também já sabe de vários nutracêuticos, a gente já sabe que influencia na questão do telômero, nesse encurtamento do telômero, que ele pode estimular a telomerase, que é uma enzima que vai ajudar a manter esse telômero alongado. Então hoje a gente também usa nutracêuticos, a gente usa reposições de minerais, e além daquelas coisas que a gente sabe que são os pilares da qualidade de vida. Sono, que a gente sabe que um sono prejudicado pode influenciar no nosso envelhecimento celular, ele está associado à diminuição do encurtamento desses telômeros. A atividade física, a gente tem já até medicamentos, como a metformina, que é um medicamento que eu particularmente adoro, que também está relacionado aí à nossa melhora desses telômeros, né, uma proteção. Então, acho que isso hoje é uma das coisas que a gente mais tem usado. Nas pesquisas que eu fiz relacionadas à parte de encurtamento dos telômeros, uma dieta que a gente tem muita evidência científica é a dieta do Mediterrâneo, como aí um fator positivo para a saúde dos nossos telômeros, né? A dieta do Mediterrâneo é a dieta feita ali no sul da Itália. E tem vários estudos ao longo do mundo que mostraram que as pessoas de lá vivem mais. E é uma dieta rica em oleaginosas, rica em frutas, em peixes. Até eu fiz um pouquinho uma pesquisa também, eu vi que tem uma revista científica muito famosa, Lancet, e que eles mostraram que, por exemplo, no Japão e na Suécia, as pessoas têm, em média, as pessoas de 75 anos teriam uma saúde equivalente a 65. Enquanto que na Papua Nova Guiné, pela qualidade de vida ser baixa, as pessoas de 46 anos mostram uma saúde de 65. Para mim, um dos principais fatores nas pesquisas que eu vi que levam a melhora na idade biológica que levam a um envelhecimento mais lento seria atividade física, um estado de espírito positivo, não fumar, não beber álcool e não ser obeso. E eu sei que a doutora Andréa Tonioli foi mais profundo nessas pesquisas, né? Então, para quem está nos vendo, uma coisa importante é saber que hoje a gente não fica mais no achômetro. Hoje a medicina consegue medir exatamente a nossa idade biológica. Tem uma pesquisadora, a Elizabeth Blackburn, que em 2007 ganhou o Prêmio Nobel de Medicina pelas pesquisas delas relacionadas à telomerase. Então, hoje na medicina, nós não precisamos mais achar que alguém tem uma idade. A gente consegue medir a idade biológica das pessoas. Existem já exames que fazem isso. A doutora Andréa Tonioli, do Rio, é a principal responsável pelo principal exame no Brasil que faz isso, que aqui na clínica nós passamos a disponibilizar essa semana. E a doutora Andréa Tonioli, então, vai falar um pouquinho de maneira mais aprofundada aí. Doutora, o que me faz envelhecer, doutora Andréa Tonioli? Não, eu acho que, assim, 70% é exatamente o que vocês falaram, estilo de vida, né? E uma coisa que tem um peso muito grande aí é o estresse. Infelizmente, estresse, depressão, uso de psicotrópicos tem um peso muito grande. Isso é uma coisa que a gente tem um pouquinho de dificuldade. Vocês tocaram num assunto de dietas. Eu não gosto muito da palavra dieta, mas eu acho que existe uma coisa que é comum para todos. Então, eu costumo dizer o seguinte: come comida de verdade. Vai mais ao supermercado, ao açougue, à peixaria, à frutaria. Descasque mais, né? Exatamente. Alguém perguntou aí do açúcar, quando você falou da aplicação. Eu vejo hoje o açúcar, e quando a gente fala em açúcar, é o açúcar doce, é o açúcar salgado, né? É o carboidrato de uma forma geral, como um grande vilão aí, porque ele pega 2 pontos, que são a inflamação estéril e a glicação, né? Muito importante ser ensinado. Então, realmente, o açúcar é uma coisa que a gente deve... O açúcar tem que ser o açúcar do alimento, né? Mas já que vocês falaram em dieta, tem uma dieta que andou na moda aí um tempinho atrás, que é a dieta das sirtuínas, né? E hoje, a gente já sabe que as sirtuínas, que são grandes, para mim, são os principais sensores de energia do nosso organismo, junto com a MPK, ela é protetora de telômero. Ela está muito relacionada a essa nossa idade biológica, né? E aí, acrescentando aí, você falou, André, da metformina, que é uma droga reposicionada, que ela veio como hipoglicemiante. Hoje a gente já sabe que ela também aumenta o número de mitocôndrias e que ela também ativa a telomerase. Eu colocaria aí junto o tadalafila, que também faz browning lá e também protege telômeros, né? E aí tem um grande pesquisador de Harvard, que é o David Sinclair, que ele acha que a melhor coisa para você preservar as suas sirtuínas é o NAD,
que é uma coisa que eu tenho usado bastante aqui no meu arsenal terapêutico também, né? Isso a gente já tá falando aí não em proteger telômeros só, mas inclusive em alongar esses telômeros, né? E dar um reset aí nessa célula que está envelhecida. Você falou das teorias do envelhecimento, enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente usa bastante, mas quando você pensa numa dessas teorias, a próxima pergunta que vem é o seguinte, tá, mas o que causou essa deficiência dentro desse compartimento? Seja insuficiência hormonal, seja estresse oxidativo, aplicação. E aí, por isso que eu gosto muito da teoria dos telômeros, porque ele realmente consegue explicar todo o resto. Olha, eu vou tirar até uma dúvida minha, doutora André Antonioli. Primeiro, aliás, tem algumas dúvidas. Primeiro, você falou da questão do estresse e do uso de psicotrópicos. Os antidepressivos ou os estimulantes, eles podem diminuir ou aumentar a nossa vida biológica? Esses dias eu li um artigo, essa semana, bem interessante, eu fiz uma live com uma psiquiatra, eu fui dar uma estudada. Então tem um artigo que, assim, é muito claro, um dos focos da pesquisa da Elizabeth Blackburn, que ela tem a aluna dela lá, é psicóloga, então ela tem um foco muito grande com depressão, e a gente vê muito aqui nos resultados dos exames, que é muito claro que a pessoa que tem depressão, que é muito ansiosa, e quanto maior o tempo de depressão, mais curtos esses telômeros, né? Mas eu achei um artigo que fala o seguinte, a pessoa com depressão, ela já tem telômero curto. A pessoa que tem depressão e usa psicotrópico tem telômero mais curto. Então, aí eles fazem uma ressalva. Será que é porque essa pessoa tem uma depressão mais grave ou será pelo uso do psicotrópico? Então, eu vou deixar esse questionamento aí no ar. Mas isso é um dado publicado, se não me engano, na Nature, eu posso até disponibilizar isso aí para vocês. Então, demonstrando que aquela pessoa que toma um antidepressivo normalmente tem telômero mais curto do que só tem a depressão e trata com outras maneiras, psicoterapia ou alguma outra coisa assim. Então, para quem tem depressão, tentar curar a depressão é muito importante, porque quem está com depressão vai envelhecer mais rápido que quem não está. E se a gente usar os tratamentos não medicamentosos, então a gente vai falar de meditação, de atividade física, psicoterapia, tem uma série de coisas que a gente conseguiria... Isso realmente poderia ajudar a pessoa a sair da depressão e a voltar a envelhecer de maneira mais lenta. Aí eu peço licença para ir um pouquinho além, né? Sim. A gente sabe que existe, assim, muito diagnóstico de depressão hoje com tratamento com psicotrópico e muitas vezes aquela depressão que não melhora, que aumenta a dose, que troca. E que, se a gente olhar para o intestino dessa pessoa, para a tireoide dessa pessoa, para ver se essa pessoa está na menopausa, muitas vezes a gente consegue perceber que, na verdade, ela não tem uma depressão, mas uma insuficiência hormonal ou uma desbiose. Até deficiência de micronutrientes, né? De micronutrientes, que são precursores de neurotransmissores, né? Então, assim... muito. E já tem uma linha de psiquiatria integrativa no Brasil forte que está trabalhando todas essas questões aí, né? Sim, e uma coisa que eu acho... Aí, só voltando um pouquinho ao que você falou, para o pessoal que está nos assistindo, você falou de metformina, que é um medicamento normalmente usado para diabetes, né? E você falou, algo que para mim foi uma novidade, da Tadalafila, para melhorar a questão dos telômeros. Para quem está nos vendo, pessoal, Tadalafila é o nome genérico do Cialis. Tadalafila é a mesma substância que os homens usam para melhorar a qualidade de ereção. Uma substância que revolucionou aí a questão da libido nos homens. Quer dizer que quem toma Tadalafila, além de ter uma boa qualidade de ereção, além de ter uma vida sexual muito ativa, também vai viver mais? Eu uso muito Tadalafila para emagrecimento. Por quê? E para hipertrofia também. Ela faz browning, ela transforma a gordura branca em gordura marrom. Ela também faz biogênese mitocondrial e já tem alguns artigos, talvez até por conta desse efeito que ela vai ter na inflamação estéril, de que ela realmente consegue proteger os telômeros. Resveratrol é uma outra coisa que eu uso bastante. A gente usa bastante. Nessa questão da modulação de intestino, nosso intestino tem várias bactérias que podem nos ajudar ou nos prejudicar. Eu sei que a doutora Andréa Lindenberg dá uma importância muito grande para isso com os nossos pacientes, né, Andréa? Então, me conta um pouquinho o que você faz pelo intestino dos pacientes, para a modulação dos pacientes. Na verdade, hoje a gente está trabalhando cada vez mais com uma medicina personalizada, né? E a gente já tem também algumas ferramentas diagnósticas para a gente poder auxiliar melhor o tratamento desses pacientes. Hoje, lógico que a gente tem todo um estudo voltado juntamente com a queixa do paciente, que a gente pode definir algumas cepas possíveis que podem se relacionar com o quadro, mas a gente também já tem um teste, a gente consegue fazer análise dessa microbiota intestinal e aí prescrever, de fato, os probióticos acertados para esse paciente, específicos para ele, podendo assim, então, melhorar a absorção de micronutrientes, deixar esse intestino mais saudável, para que a gente possa realmente também ter uma produção melhor de neurotransmissores, que a gente sabe hoje a importância do intestino, uma importância central da nossa saúde como um todo. Então, hoje a gente sabe que um paciente, por exemplo, como a Andréa falou, de depressão, ele pode ter uma desbiose importante, uma alteração de absorção de nutrientes que pode dizimar esse paciente e ele às vezes passa anos tratando sem melhora. Então, hoje a gente já vê esse intestino como um órgão-chave, faz muita diferença quando ele é tratado e principalmente quando a gente tem um tratamento personalizado, quando a gente consegue identificar quais são essas bactérias para realmente melhorar a qualidade de vida desse paciente.
Então temos várias ferramentas, talvez, aí para tentar melhorar a nossa idade biológica. E o que eu queria perguntar para a doutora Andréa Tonioli, uma ideia que eu tenho, não só para fazer para mim, como também para os pacientes aqui do Espaço Volpe, é aquela ideia de, pelo menos uma vez por ano, a gente tentar medir nossa idade biológica. Então, André, o que faz sentido? Porque a minha ideia é o seguinte, às vezes a gente passa um ano que nós achamos que a gente está treinando bem, a gente acha que a gente está comendo direito, e talvez a gente possa estar enganado. Então, com que frequência que seria interessante? Porque, vamos dizer, eu estou fazendo meu exame de idade biológica, né, que é essa medida dos telômeros, é um exame feito através de uma coleta sanguínea, e eu vou fazer ela daqui a um ano, porque daqui a um ano eu vou falar, putz, será que eu fiz as coisas corretas? E eu envelheci mais ou menos do que a minha idade cronológica. Porque o tempo, um ano sempre vai ser um ano cronologicamente. Mas biologicamente, Andréa, faz sentido nós medirmos com que frequência? Qual seria o conselho que você dá para as pessoas que querem ver a questão da idade biológica, querem ver se está dando certo a atividade física, se está dando certo a questão da modulação intestinal, etc. Olha, é bem interessante essa pergunta e a resposta é o seguinte, depende de quais foram as intervenções e de como foi a adesão do paciente. Então, assim, eu acho que no mínimo, anualmente. Mas você pode fazer com 6 meses. Agora, por exemplo, se você colocou seu paciente numa câmara hiperbárica, que é uma coisa que a gente sabe que alonga telômero também, você já pode ter um resultado em 3 meses, né? Eu tenho praticado aqui uma medicina, entre aspas, que a gente chama de biohacking, que seria como se você hackeasse as suas células, o seu conteúdo, para entender quais são as necessidades que você tem, fazer uma mudança externa no seu estilo de vida e também interna, oferecendo os nutracêuticos que a Andréia falou e tudo mais, né? E normalmente, quando a gente faz isso muito personalizado, e o ponto de partida é o exame da idade biológica celular, e depois todos aqueles exames que a gente está acostumado a fazer, de insuficiência, coisa e tal, normalmente a gente consegue demonstrar que em 6 meses, um ano, você consegue realmente melhorar, alongar esses telômeros em 20%, 30% até. Então a gente consegue hoje, se você tem uma idade biológica ruim, a gente consegue correr atrás desse prejuízo, mas uma coisa que eu gostaria de dizer aqui que é importante. Uma célula velha não é uma célula que sofre dano. Toda célula sofre dano. Ela é velha quando ela perde a capacidade de combater esse dano. E aí ela começa a acumular dano dentro dela. Então, pensando nisso, gente, quanto mais tempo você esperar, mais dano você vai acumular em mais células. Então, vai tornar o nosso trabalho mais difícil. Então, é bacana. Esse dia me perguntaram, devo fazer no bebê que nasceu? Deve. Por quê? Porque daí eu sei exatamente com quantos telômeros aquele bebê nasceu. E fica muito mais fácil acompanhar o ritmo de envelhecimento dessa pessoa, né? Só para você ter uma ideia da importância desse exame, ele está sendo indicado, por exemplo, para quem vai fazer uma doação de medula óssea, por exemplo, ou de células-tronco. Antes de você fazer esse transplante, você verificar se a célula desse doador, o telômero dela, para ver se ela é uma célula que vale a pena ser transplantada, se ela é velha ou se ela é nova. E as pessoas, às vezes, elas não têm a dimensão do quão diferente pode ser nossa idade cronológica e nossa idade biológica. Eu e a doutora Andréa Tonioli começamos muito a conversar por conta de um paciente meu, e eu perguntei para ele antes, ele me autorizou a divulgar essa questão, mas eu tenho um paciente que todo mundo falava, olha, você parece muito mais jovem do que você é, que é o Álvaro Garneiro. Ele tem 51 anos e ele avaliou o tamanho do telômero dele. E ele tem 38 anos de idade biológica. E algo que, antes desse exame de telômero, um dia ele tinha me perguntado quantos anos eu achava que ele parecia ter. E eu falei para ele, olha, Álvaro, pelos seus exames, me parece... E assim, eu falei exatamente a idade, mas não é que eu consigo olhar uma pessoa e ver a idade. É que eu estava próximo, eu ia chutar algo entre 37 a 40, chutei o 38, e 38 foi exatamente o que deu a medição da idade biológica dele. Mas, ou seja, uma pessoa com 51 anos pode ter uma idade biológica de 38. Ou seja, essa é uma pessoa que vai viver até 90, 100, 110 anos, com todo esse avanço que a medicina regenerativa está tendo, com facilidade e com saúde. Então, isso é uma coisa importante. E até uma coisa legal... Sim, por favor, André. Uma coisa que eu acho interessante falar é que o Álvaro ele é paciente há muito tempo, né? Então, você faz ajustes na prescrição do Álvaro, já tem de longa data, então sempre otimizando esses estímulos. E é um paciente que ele tem uma aderência real a esse estilo de vida. Ele é um paciente que ele se compromete com a atividade física, ele é super comprometido com a saúde. E isso não tem data. Às vezes as pessoas perguntam, mas aí eu melhorei a minha idade biológica, eu largo tudo de uma vez? Nunca, é um investimento para a vida inteira. E uma dúvida para levar também para a doutora Andréa Tonioli. Eu tenho pacientes que chegam aqui e eles pensam assim, pô, tô com 45, putz, não sei se eu vou melhorar. E eu vejo pacientes, às vezes, com 50 anos, que foram obesos a vida inteira e nós conseguimos emagrecer. E aquela pessoa que pensa assim, pô, tenho 50 anos, eu nunca fiz atividade física, eu nunca treinei tanto, e ele acaba chegando aqui. Doutora Andréa Tonioli, a gente consegue mudar uma pessoa se ela viveu 50 anos de maneira errada. Se ela passar a viver de maneira correta, ela vai conseguir mudar significativamente a idade biológica dela? Olha, a Silene acabou de perguntar, que eu vou responder junto. Eu tenho uma aderência muito grande dos meus pacientes, lógico que não é 100%. Mas quando você explica para o paciente tudo o que está acontecendo na vida dele e com mudanças de estilo de vida, com as suplementações, e ele realmente sente a melhora na qualidade de vida, normalmente ele adere, né? Então, o que acontece comigo, muitas vezes, é o paciente obeso, principalmente, eles falam, olha, eu não quero mais ser gordo, eu não quero mais engordar. Depois que ele chega numa situação de flexibilidade metabólica. Gente, não tem idade para começar isso, né? Mas é aquilo que eu falei, quanto antes você começar, é melhor, porque você vai acumular menos danos, você vai ter menos células danificadas. Por exemplo, André, adianta você pegar um paciente já com Alzheimer grave, você acha que você vai conseguir reverter isso? Ainda não.
Acho até que a medicina, a ciência tá evoluindo para que daqui... Eu trabalho com terapia celular também. Eu acho que daqui mais para frente nós vamos conseguir sim, mas ainda não. Agora, se você pega um paciente 50, 60, sedentário, come mal, tá na hora, gente. Nossa, ele vai se beneficiar muito disso. Tá? Um exemplo disso, por exemplo, é meu marido. Ele nunca, não era obeso, nada, ele é alto. E ele tomava os suplementos que eu dava para ele, mas ele comia do jeito que ele queria, não sei o que, não sei o que. Quando ele começou a fazer realmente tudo que era necessário, ele melhorou muito e a idade biológica dele diminuiu. Então, ele tem 57 anos hoje, né? E assim, então... quando a gente fala sobre essa questão de envelhecer, envelhecer quando a gente fala e melhorar essa nossa idade biológica, é viver com qualidade, né? Tendo disposição, tendo performance cognitiva, tendo uma boa libido, para poder realmente desfrutar da vida. Exatamente. Isso faz muita diferença. Esses dias eu atendi um senhor que é pai de um paciente meu. 93 anos de idade, ele corre 2 quilômetros todos os dias, ele corria 10, só que ele achou que começou a perder massa muscular, passou a correr 2. Uma cognição, assim, uma coisa impressionante. Parece que você está conversando com uma pessoa de 60 anos. Então, assim, são pessoas como... Só que aí eu perguntei pra ele, qual que é o seu segredo de longevidade? Ele corre, faz exercício físico todos os dias, ele gosta muito de doce, mas não come, porque sabe que faz mal. E ele é uma pessoa que não é estressada, né? E estuda. Então, ele estuda, cada vez ele se desafia. Agora ele está estudando inglês. Legal. Bom. Você se mantém ativo, né? Mentalmente, fisicamente. E ele veio me procurar porque ele queria melhorar a performance dele, com 93 anos de idade. Maravilhoso. E provavelmente com uma idade biológica muito menor, já que só o fato dele querer melhorar aos 93 já mostra que ele tem uma atitude positiva à frente à vida. Certeza. E isso é uma coisa que diminui a idade biológica. Até para quem está nos assistindo, eu fiz um resumo um pouco mais para frente aqui na live, eu anotei quais são os principais pontos que vocês podem fazer para diminuir a idade biológica e quais são os principais pontos que podem fazer com que vocês envelheçam de maneira mais rápida. Eu vou compartilhar isso daqui a pouco aqui na live para quem continuar nos acompanhando. E todos esses dados, eles vêm principalmente das pesquisas da Elizabeth Blackburn, que a doutora Tonioli já falou um pouco pra gente. Ela é uma pesquisadora que tem um laboratório nos Estados Unidos dedicado a pesquisar quais padrões de comportamento que vão fazer com que nossa idade biológica diminua. Uma frase que eu gosto muito é a frase, envelhecer sem ficar velho, né? Então, para quem está nos assistindo e vai querer ter mais dados sobre isso, é até uma questão de comprar um livro que chama Seus Segredos dos Telômeros. Sabe que eu já presenteei vários pacientes com esse livro, doutora Andréa Tonioli. O Thales Gomes é um paciente que me acompanha há muito tempo. Eu fiz presente no aniversário dele porque ele realmente quer envelhecer de maneira mais lenta. E doutora Andréa Tonioli, na sua visão, quais as principais... Uma pessoa que está nos vendo agora, vamos pensar, para ela começar amanhã, o que ela pode fazer para ela desacelerar a idade biológica dela? Eu acho que 70% é estilo de vida. O que eu chamo de estilo de vida? Alimentação. Então, realmente, comer uma comida de verdade. A dieta do Mediterrâneo eu adoro. Para mim, se eu pudesse escolher uma, eu escolheria essa. Né? Mas, assim, comida de verdade, rica em antioxidantes, colorida, evitar carne vermelha à noite, é um ponto. Segundo, atividade física. Nosso corpo foi feito para se mexer, né? Eu sou praticante de jejum. Eu acho o jejum fantástico, porque o nosso corpo foi feito para viver em jejum. Na nossa evolução lá enquanto Homo sapiens, né? A gente caçava para comer, caçava em jejum, então fazia atividade física em jejum. Quando você faz atividade física em jejum, você melhora as sirtuínas e as miocinas anti-inflamatórias, né? O controle do estresse é uma coisa um pouco mais difícil, então isso seria o estilo de vida. Agora, eu não posso deixar de considerar que pelo menos 30% disso a gente vai precisar do médico, principalmente por causa das insuficiências hormonais, porque tem um peso grande nisso daí, e por causa das insuficiências nutricionais, né? Antioxidantes, podemos estar intoxicados por metais pesados. Então a gente precisa realmente olhar o que está acontecendo dentro daquela célula, porque é lá que está o telômero, e tentar corrigir tudo isso. Mas o bacana é que só com o estilo de vida, você já consegue 70% do... Você já consegue envelhecer e encurtar mais lentamente seus telômeros. E o jejum é uma grande ferramenta para isso. A doutora Lindenberg, eu sei que você recomenda para vários pacientes de jejum intermitente, que você mesmo faz de vez em quando. Quais os tipos? O que você pode falar para alguém que esteja nos assistindo e quer saber um pouquinho mais do jejum intermitente, que é uma grande ferramenta realmente para nós conseguirmos diminuir a nossa idade biológica? Bom, eu gosto sempre que o paciente faça qualquer intervenção sobre acompanhamento médico ou nutricional, até para a gente avaliar realmente toda a saúde do paciente, como a gente vai inserir esse jejum. Falo que além da importância do jejum, também é o que você come depois do jejum. Hoje a gente tem vários protocolos que a gente pode começar de 12, 14, 16. Algumas pessoas fazem até de 24 horas. Tem estudos muito longos, mas a gente sabe que jejum de 3 a 4 vezes na semana, de 16 horas, já vai ter efeitos positivos na saúde do paciente. A lógica, a gente tem as nossas contraindicações, que elas são, assim, bem básicas, grávidas, crianças, pacientes que estão amamentando, transtornos alimentares. Então, essas são as pessoas que a gente evita realmente a questão do jejum, mas ele é indicado para pessoas rígidas de uma maneira geral. Mas sempre acompanhado do que você sabe que as minhas grávidas, que já estão adaptadas no jejum, elas fazem jejum. Elas continuam. Só que tem que estar adaptado, né? Tem que estar adaptado. Exato. E aí, durante o intervalo de alimentação, você... E com uma janela alimentar, uma janela alimentar ajustada. Sim, aí ela precisa realmente, naquele intervalo da alimentação, comer o que é necessário de calorias e de qualidade também, né? Não adianta fazer jejum e no intervalo que comer
Comer uma fast pizza, food, um hambúrguer. daí também não adianta, né? Mas assim, o bacana do jejum é que ele não tem regra, né? Você pode fazer uma vez por semana, você vai fazer todo dia, você vai fazer 24 horas, você vai fazer... Então, eu acho bem legal. Gosto, eu faço todo dia. Em jejum, muito Eu mais do que faço só umas emagrecer. 5 O vezes jejum assim. é viver mais também. Sabe uma coisa que foi perguntada agora, que eu acho muito importante, questão de qual paciente que adere, né? Qual paciente que segue nossas regras. E o que eu vi é que, por exemplo, quando o paciente está emagrecendo, é muito fácil a gente falar, olha, ele vai vendo na balança que o peso dele vai caindo e ele se motiva, ele emagrece. Quando nós falamos de longevidade, às vezes é muito difícil você falar para o paciente, olha, faz coisas melhores agora, que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos você vai se sentir mais jovem. Então o que eu estou vendo é, nesse exame, que mede nossa idade biológica, uma ferramenta gigante. Eu vou falar para o paciente, olha, passa a fazer atividade física, passa a seguir uma alimentação com baixa açúcar, rica em gorduras boas, passa até a ter pensamentos positivos, porque hoje a gente sabe que isso influencia muito, controla o estresse, medita. E ele não vai precisar pensar assim, putz, daqui a 30 anos eu vou ter um benefício, não. Ele vai conseguir, bom, daqui a um ano você vai ver que seu relógio cronológico passou um ano e seu relógio biológico voltou 2. Então isso é uma coisa muito importante. Acho que a maior ferramenta de aderência que nós passamos a ter para pensar em idade biológica é realmente conseguir medir, conseguir mostrar para o paciente, olha, tá aqui, você estava com 50 anos cronologicamente, hoje você está com 51. Você estava com 50 anos biologicamente, hoje você está com 45. Então isso para um paciente aderir é muito bom. E aderir ao tratamento é uma coisa importante. Doutora Lindenberg, você tem alguma técnica para os pacientes seguirem suas recomendações? O que você tenta usar aí para que eles consigam seguir suas recomendações? O primeiro que eu faço assim, de proposta para o paciente é para ele realmente aderir. Eu falo, me dá um mês, que eu já consigo te mostrar a diferença. Porque realmente a diferença vai muito além de peso. A gente percebe melhora de sono, melhora de disposição, melhora de humor. Então isso é o primeiro passo. Às vezes a gente organizando pequenas coisas no paciente, algumas vezes eles chegam com uma expectativa gigante. Nossa, minha vida vai mudar de uma hora para outra? Não necessariamente, mas observe esses pequenos pontos. Então eu já sinalizo bem onde eu sei que ele vai ter uma diferença significativa e faz muita, no final das contas. É um pouquinho no sono que melhora a disposição, ele produz mais no trabalho. Então o primeiro passo é tentar fazer a primeira aderência. Quando ele adere e vê a diferença que faz, ele segue com a gente. E segue assim, a gente tem pacientes de... Eu tô atuando na nutrologia há 7 anos, eu já tenho pacientes aí que estão comigo há 5, 6 anos, e é uma delícia. A minha melhor paciente está comigo há 5 anos, assim, porque eu falo melhor, que eu olho para ela e falo, nossa, que show. Que show de paciente, uma pele incrível, uma saúde em dia, uma disposição e humor que é sensacional. Muito bom. Eu atuo na nutrologia há 14 anos, mas eu espero que nesses 14 anos cronológicos eu só tenha envelhecido uns 7, 8. Doutora Tonioli, né? Doutora Tonioli, alguma dica para a gente tentar fazer nosso paciente aderir um pouco melhor às nossas recomendações, além de acompanhar com exames? Eu acho que o exemplo arrasta. Então, eu procuro ser um exemplo para meus pacientes. Eu nunca vou pedir para um paciente meu fazer alguma coisa que eu não faço. Nunca. Então, esse acho que é o primeiro. O segundo é conversar mesmo, explicar. Eu desenho. Eu sou cirurgiã pediátrica. Então, eu tenho esse ranço de explicar, de desenhar, de mostrar slide. Porque se a pessoa não compreender o que está acontecendo com ela, eu mostro lá o homem das cavernas, como é que era, tudo. Se ela não compreender, ela não vai aderir. Mas por que eu tenho que tirar o açúcar? Por que eu tenho que fazer isso? Olha aqui como é que está a sua insulina. O que vai acontecer? Então, eu acho que o primeiro é o exemplo. O segundo é realmente... E outra coisa, eu tenho perto meus pacientes. Eles vêm todo mês na clínica, para um retorno até mais breve, vamos fazer uma bioimpedância, me dar um feedback como é que você tá, né? E assim, a maioria das vezes eu tenho sucesso. Lógico que a unanimidade é boa, eu não tenho 100%. E o bacana é que a gente vai virando o médico da família, né? Aí vem o marido, vem a mãe, vem os filhos, e eu acho que isso é muito bom mesmo. Uma coisa que eu gosto de falar muito para os meus pacientes é porque eles façam o melhor possível. Eu vejo muita gente travando porque não consegue seguir todas as nossas recomendações. Então, para seguir o máximo de recomendações. Inclusive, eu até fiz uma lista aqui de algumas recomendações, tanto do que a pessoa pode fazer para desacelerar o relógio biológico dela, quanto do que ela não deve fazer que pode envelhecer. Essa lista eu retirei do livro O Segredo dos Telômeros, que são as pesquisas da Elizabeth Blackburn, como já falamos, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, foi em 2007 ou 2009? Deixa eu ver, 2009, pela descoberta da telomerase. Então, eu anotei algumas coisas que podem nos fazer diminuir a idade biológica. Vou até pedir para o pessoal da nossa equipe que faz o conteúdo pra gente anotar isso para depois a gente fazer um post, né? Então, uma coisa que o exercício físico, tanto o exercício aeróbico quanto a musculação, quanto no livro ele cita também a yoga. Acho que yoga é uma coisa legal que tanto faz o corpo se movimentar, como faz bem para a mente. Eles citam coisas que fazem com que nós possamos viver mais, ou seja, desacelere nossa idade biológica. Atividade física, citando em especial a yoga, que trabalha também a mente, o sono adequado, apoio emocional. As pessoas que têm bons relacionamentos, que estão cercadas de amigos, de famílias, vão envelhecer de maneira mais lenta que as pessoas mais solitárias. Então, criar bons relacionamentos, construir e trabalhar seus relacionamentos é importante. Uma coisa que eu descobri no livro, que eu até me surpreendi, é que as pessoas casadas, elas envelhecem mais lenta do que as pessoas solteiras. É verdade isso, doutor André Tonioli? É verdade isso. As pessoas que têm um bom relacionamento familiar, de amizade, né? Aquela rede de apoio, como você falou no começo, né? Então é verdade isso. Por exemplo, tem um estudo que mostra que mães de filhos especiais, por exemplo, elas encurtam o telômero muito mais rápido do que as mães que têm filhos sem necessidades especiais pelo próprio estresse, né? Essas duas pesquisadoras, elas fizeram um trabalho, né? Desenvolvem fantástico, assim, em relação a toda essa parte aí, né? Então, mas acho que é isso mesmo. Você falou no sono, né? Eu tenho visto nessa pandemia,
o quanto de criança, adolescente está fazendo a disruptura do ciclo circadiano e o quanto isso impacta não só na saúde, mas esses jovens vão encurtar seus telômeros muito mais rapidamente e vão entrar na vida adulta num espectro de doença muito mais cedo do que entrariam se dormissem antes da meia-noite, acordassem cedo, ou seja, respeitassem esse nosso relógio biológico. Doutor André, eu já isso... pensei... Por favor, André. Desculpa. É que é uma bola de neve também, se a gente for parar pra pensar, né? Altera sono, ele tem uma tendência a alterar peso com mais facilidade, a gente já vai ter 2 fatores somados para alterar esses telômeros, então acaba sendo uma bola de neve ficando cada vez maior o problema. E perder peso é outra das coisas que está na minha listinha aqui que pode fazer as pessoas conseguirem envelhecer de maneira mais lenta. Perder peso, uma coisa que me surpreendeu quando eu li no livro que a pessoa viver no presente, ou seja, a pessoa ter foco no que ela está fazendo, as pessoas focadas, as pessoas que vivem no presente envelhecem de maneira mais lenta que aquelas pessoas que estão vivendo no passado, que aí a gente pode falar muito de depressão, aquelas que estão vivendo no futuro, que são aquelas pessoas muito ansiosas. Uma coisa que eu vi também é que o estresse positivo. Então a gente colocar alguns pequenos desafios na nossa vida, nós queremos meta. Para a pessoa que quer viver só sem nenhum tipo de desafio, o estresse positivo pode ajudar nossos telômeros a crescerem e a vivermos mais. E um forte propósito de vida. Isso é uma coisa que me surpreendeu muito e me ajudou a construir de maneira mais forte o meu propósito. O meu propósito de vida, vou dividir com vocês aqui, é exatamente o tema dessa live. Eu coloquei como meu propósito de vida ajudar as pessoas a viverem mais, melhor e serem mais felizes. Por isso que eu dei o nome na live de como viver mais, melhor e ser mais feliz. Então, acho que isso são as coisas que aumentam o telômero. Acho que vale até compartilhar uma coisa que a gente faz, né, entrando no que a Andrea falou, o nosso exemplo. Todo domingo a gente tem um ritual, domingo ou na segunda de manhã, que a gente traça as nossas metas semanais. E são relacionadas à parte pessoal, tanto, enfim, de relacionamentos, não só nosso, mas com amigos, também a parte profissional, tanto metas relacionadas à empresa, quanto a metas, por exemplo, a doutora Andrea, e não só o Espaço Volpe. E a gente coloca meta de treino, meta de dieta, nossa alimentação, e o quanto, depois que a gente começou a fazer essas nossas metas, o quanto a gente tem otimizado os nossos resultados na semana. Além de ser uma delícia, quando chega assim no domingo à noite, a gente percebe que a gente fez um monte de coisa produtiva. Então isso aí pode ser uma dica que pode ajudar algumas pessoas aí também a se programarem melhor. Eu sempre gosto de propor desafios para os meus pacientes. Então, bota lá, 30 dias sem refrigerante, quem que vai? Todo mundo vai. Aí, tirando o café, quem vai fazer? Então, as pessoas gostam de ser desafiadas também, né? E isso é uma coisa que funciona bem também. Tô vendo o comentário aqui da Silene Almeida, ela falou que ela tá ferrada porque ela precisa casar. A gente falou que se as pessoas casadas envelhecem mais lento. Mas, Silene, se você ficar estressada com isso, aí você vai envelhecer de maneira rápida. Exatamente. Bom, falando até um pouquinho, a gente falou muito de como envelhecer melhor, né? Mas eu também queria dar um alerta para as pessoas que tem coisas que a gente já conseguiu comprovar que elas fazem envelhecer de maneira mais rápida. E aí eu vou falar um pouquinho aqui também, tudo baseado nas pesquisas da Elizabeth Blackburn. Então, comer alimentos industrializados, gente, comer alimentos industrializados não vai só te deixar gordinho, vai te deixar velhinho mais rápido, tá? Então, tente evitar os alimentos industrializados. Uma coisa que eu vi que me deixou bastante triste é que crianças expostas a acontecimentos adversos, crianças expostas a preconceito, crianças expostas a situações ruins, elas vão ser pessoas que envelhecem mais rápido. Acho que a doutora Tonioli até comentou essa questão. Então, eventos adversos na nossa vida, eles podem nos fazer envelhecer de maneira mais rápida, doutora Tonioli? Inclusive, o feto está ouvindo o estresse da mamãe. E ele pode receber, já nascer com telômeros mais curtos, porque a mãe passou por algum estresse, alguma privação, alguma privação nutricional, enfim, alguma coisa. Isso pode... o telômero herdado, né, da mãe para o feto, né? Então, com certeza absoluta, isso que você falou é verdade. Não só a criança que passou alguma adversidade, como o bebê que está na barriga da mamãe também. Acho que até para o pessoal que está perguntando, nós temos duas doutoras Andréas aqui. Eu sou o doutor Thiago, nós temos a doutora Andrea Tonioli, médica do Rio de Janeiro, de longevidade, e nós temos a doutora Andrea Lindenberg, médica do Espaço Volpe, especialista em emagrecimento e performance, e também trabalha em longevidade, né? E uma coisa que eu vi aqui, até para quem está tentando emagrecer e para as pessoas que estão pensando no filho, pais obesos geram filhos que já nascem com telômero menor. Então aquele filho já nasce um pouquinho mais velho, seria isso, doutora Tonioli, né? Não estou chamando os doutores de André, senão a gente vai ficar todo mundo confuso aqui. Deixa eu até dar uma dica bem prática. A gente fala em gordura, obesidade, mas na verdade o que mais encurta o telômero é a gordura visceral. Então, se você tiver uma fita métrica na sua casa, para as mulheres ali, medir a cintura, se tiver acima de 80, né, e para os homens acima de 88, você já tem um risco de 40% de diminuir seus telômeros em 5 anos. Acho que o áudio de alguém abriu, ficou um pouquinho. O meu. É que meu fone acabou a bateria. Então vamos seguir com a doutora Andrea Tonioli, porque o pessoal não vai conseguir ouvir. Exato. Então, vou me despedir. Andréia, muito prazer. Muito obrigada pela oportunidade. A gente ainda vai conversar outras vezes. O prazer foi todo meu, com certeza. Eu queria só falar uma coisa. Apesar de Thiago ter falado... Vamos continuar nós dois, Tonioli. Sai, senão o pessoal não vai ouvir. Vamos continuar nós dois falando, porque o áudio tá ruim. Tá bom. Tchau, Débora. Eu queria dizer que eu não sou do Rio. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Eu adoraria ser do Rio de Janeiro, porque eu amo aquela cidade, mas eu não sou do Rio de Janeiro. Ah, tá. Então acho que alguma vez eu falei com você, você estava no Rio, eu fiquei com essa... Eu sou de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, né? Mas você atende no Rio, não atende também? São Paulo. São Paulo, tá? É, Em São no Paulo Rio também. não. Ah, tá. Eu acho que alguma vez alguém, acho que, não sei, a empresa que é responsável pelos exames de telomerase, ela é sediada onde? Não, em Campo Grande mesmo. Campo Grande mesmo, tá? Campo Grande mesmo. Tá. Então, aí eu queria dizer, né, que o nosso eu amo também, viu? Que o nosso teste é pioneiro, né, único no Brasil, e é um teste bastante robusto, e que o Dr. Tiago vai já disponibilizar na clínica dele, está aí na vanguarda da medicina, já tem outros colegas no Brasil, mas ele saiu na frente, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, conhecer a idade biológica mesmo, e a partir daí fazer as intervenções, e anualmente, semestralmente, repetir. E é muito bacana, os pacientes adoram. Às vezes eu esqueço, o paciente fala para mim, você vai pedir o teste da idade biológica? Isso a gente, desde que eu comecei a falar sobre isso, a gente está tendo bastante pessoas interessadas também. Eu acho que é uma ferramenta que vai trazer para nós, para que nós possamos mostrar para o paciente, assim como a gente mostra, olha, sua glicemia, sua resistência à insulina está melhorando, está piorando, nós vamos falar que sua idade biológica está melhorando ou está piorando, né? Então, esse exame vai nos ajudar muito, já está disponível aqui na clínica. E doutora Tonioli, nós vamos tentar depois fazer um post falando um pouquinho, resumindo um pouquinho isso que a gente falou na nossa live, que ajuda a gente a envelhecer mais lentamente, o que nos faz envelhecer de maneira mais rápida, né? Uma das outras coisas que nos faz envelhecer de maneira rápida é quando a pessoa tem pensamentos destrutivos. Então, assim, quando a gente tem raiva, quando a gente tem a própria depressão que falamos, acabamos fazendo envelhecer mais rápido, né? E falamos também muito sobre a questão do... Peraí que eu tô... A gente falou muito dessa questão do envelhecimento, dos eventos adversos que nós podemos ter. E não é só o evento adverso, às vezes a gente não tem controle sobre o que acontece externamente conosco, mas a maneira como a gente recebe esse evento adverso e a maneira como nós reagimos a ele importa muito, né? Eu sempre digo assim, que o importante é a maneira como você... Porque o estresse não tem jeito, a gente não vai se livrar dele no mundo atual, né? Antigamente, o estresse era muito breve, né? Era um animal positivo, de hoje em dia é muito constante. Então, a gente existem técnicas, terapia, yoga, enfim, diversas, meditação, tem estudos mostrando meditação a longa telômero, para que a gente possa receber esse estresse de uma maneira melhor, sem nos causar dano, né? Então, isso daí realmente, ter pensamento positivo, enxergar o copo sempre meio cheio, ser uma pessoa positiva, isso faz todo o diferencial. Muito bom. Pessoal, estamos aproximando aí de 1 hora de live. Acho que foi uma live que espero que nós tenhamos ajudado quem está nos assistindo a tomar medidas para que ela consiga envelhecer mais rápido, ela consiga envelhecer sem ficar velho. E doutora Tonioli, eu quero agradecer você por ter compartilhado esse tempo, por ter compartilhado esses conhecimentos todo que você tem conosco. Né? Então, obrigado por ter se juntado a nós aí. Na verdade, eu é que agradeço o convite e assim, essa troca, né? Essa troca, porque na verdade foi um grande bate-papo e uma troca de experiências daquilo que a gente já faz e que a gente sabe que é uma medicina de resultado e que a gente gostaria que todos pudessem ter essa experiência tão boa, né? Porque não tem bem maior do que a gente ter saúde, ânimo, disposição e um envelhecimento bem sucedido. Então, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com vocês e eu estou sempre à disposição para a gente ter esse bate-papo. Eu tenho um amigo que é médico que fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, eu poderia ficar aqui horas falando desse assunto que eu adoro. Muito bom, vamos depois marcar para a gente dar seguimento aí para quem está nos acompanhando. O pessoal pediu para deixar salva a live, doutora Tonioli, para você tudo bem se a gente deixar salva? Ótimo, tudo bem, vou até compartilhar. Por quê? 80% do resultado da nossa pele e do nosso corpo depende de quem? De vocês. Então, se vocês fizerem a parte de vocês, eu garanto meus 20%. Aí, os 20% que nós vamos começar hoje vão se equiparar a 200%, gente. Então, é por isso que eu preciso que a gente faça um acordo, né? Eu te ajudo a você me ajudar. Cuidar da pele, gente, tem muito mais a ver com uma prevenção de câncer de pele ou do próprio envelhecimento. Mais cedo ou mais tarde, você, né, ou a sua família, sempre vai vir à procura de uma médica como eu. Por quê? Porque quando a gente está entrando na adolescência, seja nos nossos 12 anos, aos 18 anos, vem as espinhas, a pele oleosa. Por quê? Vem a parte do hormonal. Passando dessa fase, nós chegamos aos 30 anos, muitos de nós, mulheres, achamos que é a metade, né, que o envelhecimento realmente acontece aos 30 anos, porque nós temos, coincidentemente, o nosso declínio hormonal. A partir dos 35 anos, nós começamos a entrar no bendito climatério, que é aquela fase que os hormônios começam a diminuir, e isso vai refletir na pele de uma certa forma. Então parece que a coisa vai caindo, vai ficando meio geleia. Depois, aos 60 anos, aos 50, 60 para cima, nós começamos a apresentar as dermatites, aquelas lesões de pele que evoluem para um câncer. Então, por que eu, Kátia, cirurgiã plástica, eu sei que a gente já deve ter discorrido isso em outros momentos, mas importante frisar, por que uma médica cirurgiã plástica está tratando de pele há 24 anos desde que eu me formei? Desde que eu me formei em cirurgia plástica, viu? Eu falo 24 anos de especialização em cirurgia plástica. Porque quando a gente faz esse tipo de especialização, nós entendemos qual é o processo do envelhecimento dessa pele e qual que é o processo do câncer. Envelhecer e ter câncer de pele, que câncer de pele é o que tem maior prevalência no Brasil, em números, né? Nós temos a maior quantidade de câncer de pele, sendo o primeiro, indiscutivelmente, graças ao bom Deus. Os 146 mil casos anuais de câncer de pele é do tipo carcinoma basocelular, que é um tipo interessantíssimo e simples, que você retira
cirurgicamente e você está curado. Só que um câncer de pele, a presença da primeira retirada do câncer de pele tem um significado. Não basta assim, eu tive um câncer de pele aqui, doutora, né? Mulher, a primeira zona de ter câncer de pele é colo, essa região. Homem é a orelha. E a segunda região, para ambos os sexos, é a face. Então, o primeiro câncer de pele, ele é importante apenas para que a gente entenda que nós vamos ter o segundo, o terceiro e o quarto. Então, eu, médica, simplesmente vou lá, retiro o primeiro câncer de pele e depois a gente faz o quê? Vamos acompanhar? Não hipótese nenhuma. O que está causando o carcinoma, o câncer de pele, naquele momento que foi a primeira lesão, vai estar acontecendo no restante. E como é que a gente entende qual é a causa? A causa é só o sol? Infelizmente não, né? Porque o próprio pescador, se vocês pensarem num pescador, ele fica no sol desde que o sol amanhece de manhã até o final da tarde. E se nós fizermos uma pesquisa, não existe pacientes pescadores com várias lesões de câncer de pele. Eles sim têm um envelhecimento de pele, né? Tem uma pele muito mais enrugada, mas não com câncer. Então o sol não é o nosso fator de câncer de pele, mas sim a deficiência de iodo e de iodeto. Quer dizer, se todos nós comêssemos como um pescador come, peixe no café da manhã, peixe no almoço, peixe na janta, nós teríamos uma quantidade bastante importante de iodo e iodeto, que esse iodo e iodeto protege as nossas células da pele, com que ela não se modifique, com que ela não se transforme, ela não mute, que ela não faça uma mutação para se transformar numa coisa diferente do que é simplesmente o estado de uma pele. Os resultados em tratamento de pele, gente, eu sou bem boa nisso, porque eu sou boa pra mim, né? Então, há 24 anos, eu cuido da minha pele. Então, tudo começou porque logo após a formação em médica cirurgiã plástica, eu fui procurar uma colega dermatologista para cuidar da minha pele. A raça japonesa, ela tem uma cor de pele que a gente fala que é amarela, né? Como a do índio é vermelha, como a do negro, negra, e a do branco. O branco é aquele branco que tem, ou ele é ruivo, ou ele tem um olho claro e um bumbum muito branquinho, tá? Nós brasileiros somos, vocês brasileiros, são a mistura de branco com negro com índio. Então, essa mistura não dá para dizer que nós temos uma pele branca de fato, tá? Então, eu só considero uma pele muito branca quando a pessoa tem um olho bastante claro. Então, qual é o diferencial? Por que é importante a gente entender que existe qualidade de peles diferentes? Porque a pele amarela como a minha, as dermatos não conseguiam entender como é que se usa um ácido retinóico, né? O ácido retinóico é uma droga, um medicamento, que por isso que é vendido em farmácia, porque ele é considerado medicamento e não um cosmético. Eu não uso jamais, gente, porque ácido retinóico não pode na minha qualidade de pele de amarela. Ácido retinóico é bom, né? Ele é bom para quem tem uma pele clara do olho claro. Para minha cor de pele, para a raça brasileira, é muito arriscado você usar um ácido retinóico. Por quê? Porque ele, além de tirar células mortas, ele também tira células vivas. Então, quando você tira a célula viva, dá uma irritação, uma vermelhidão, uma ardência. A ardência na pele significa que você está espoliando, que você está machucando a pele. Então, tudo que fica vermelho, em contato com a luz do sol, mancha, escurece. Por isso que se eu, Kátia, usasse o ácido retinóico na minha pele, eu ia manchar. E é isso que acontece sempre. Mais cedo ou mais tarde, normalmente depois de, com certeza, após um ano de uso, ou até menos, a gente acaba tendo os efeitos rebotes. E é complicado isso. Não sabiam cuidar da minha pele e eu falei, poxa, eu quero fazer o preventivo, porque eu sei que eu envelhecer e ter câncer de pele. Envelhecer, a nossa pele, como nós desenhamos aqui, olha, a epiderme, ela tem 5 camadas. E essas 5 camadas de pele, ela está organizada. Quando a gente envelhece, essas 5 camadas é como se fosse uma lasanha, né? Sem glúten. Essa lasanha, ela se bagunça. O envelhecer é bagunçar. E câncer de pele é total zorra, é bagunça excessiva. Então, quando a gente usa um ácido, né, que nós vamos falar mais do ácido mandélico, que é o ácido da minha cor de pele, é o ácido pro japonês, pro negro, pro mulato, o ácido mandélico e não o retinóico, então são coisas diferentes. Ácido mandélico pode na minha cor de pele, ácido retinóico não pode. Mas ambos os ácidos, o que eles fariam em termos de envelhecimento e câncer? Ele pega essa epiderme, essas camadas, essa camada de lasanha bagunçada e reorganiza. Então, quando nós cuidamos da nossa pele, quando a gente se propõe a ter uma rotina de pele, o objetivo é grandioso. O objetivo é envelhecer lentamente e não ter mais câncer de pele, não ter a possibilidade de ter câncer de pele numa região mais exposta, porque olha, face, pescoço, colo e braços, né, ou as mãos, elas desde que a gente nasce, elas ficam expostas. Homem fica com a orelha, por isso que o homem, a zona número 1 dele ter câncer de pele é a orelha, né, a gente esquece desse porém, porque o homem fica com a orelhinha de fora, a mulher não, a gente tem o nosso cabelo protegendo, tá? Nesse sentido, se a gente usa um ácido mandélico e depois de 3 meses você avalia essa pele novamente, a bagunça vai estar organizada. Então o objetivo é nobre, gente, é bacana. Brinde, né? O que a gente ganha de brinde? Que infelizmente é isso que a maioria acha que a rotina de pele serve. Mas é bacana. Viço, a gente ganha viço, beleza na pele, uma pele hidratada, uma pele sem marcas, porque nós, à medida que a gente tem uma pele desidratada como couro, ele começa a ficar craquelê, né? Ele começa a ficar marcado, os pés de galinha, a gente começa a vincar. Então, eu posso ter uma mímica facial, mas se eu tenho um couro hidratado, ela não marca, ela não vinca. Ao contrário, né? Se eu tenho um couro desidratado, qualquer movimentação minha, como se fosse um papel que a gente dobra, ele começa a vincar e marcar. Então, gente, olha, não importa qual estado que você esteja hoje. Por quê? Porque mesmo que esteja ruim, que eu esteja cheia de marcas, de pé de galinha, de mancha, de oleosidade, não importa o que você tenha hoje. Nós podemos começar uma nova história. Porque a pele, ela, como tudo que é de Deus, tem um turnover. Nós
Deus gera, o homem degenera. Mas nós temos uma regeneração constante. Então, o turnover natural, a regeneração, a troca de pele, joga as velhas e vem a viva, acontece de 28 em 28 dias. E a proposta é essa, é que você, entendendo que nós fazemos parte de um sistema, a gente pode ter o que a gente tem hoje de uma forma modificada mais pra frente. A minha pele é muito mais bonita hoje, aos 52 anos, do que ela era há 10, 20 anos atrás. Vocês podem não acreditar, mas sem dúvida nenhuma, eu digo que hoje eu sou melhor do que eu era antes. Então, se eu posso, você também pode. Vamos entender as nossas rugas, as marcas de expressão na pele. Lembra? Uma pele, um couro hidratado, a musculatura embaixo, aqui tem a musculatura, ela contrai e ela não marca e não vinca o couro, a pele. Agora, se essa pele estiver desidratada, se ela estiver agredida, ela vai se alterar, ela vai ressecar e ela vai aumentar de tamanho. Olha isso, gente. Isso aqui é uma epiderme, uma pele com 5 camadas, normal, jovem, de um bebê. Tá? Da pele da sua mama. Se você quiser saber qual seria a sua pele na face hoje, se você não tivesse se exposto ao sol, se você não tivesse exposto a tanta maquiagem, a tanta química, a tanto aborrecimento, qual seria a minha pele hoje se eu soubesse isso que a doutora Kátia está explicando há 20, 30, 40 anos atrás? Olha para a pele da sua mama. Essa é a pele que você teria na sua face, tá bom? Não importa se está ruim, nós podemos melhorar, ok? Então, isso é uma pele jovem, sem agressão. E a pele da nossa mama realmente não é agredida contra a ultravioleta, vocês não passam perfume na mama, né? Perfume, gente, não é pra fazer, ó, e no colo. Não, perfume se passa na roupa. Passar perfume que tem álcool num couro é a certeza que a gente vai fazer uma mancha vermelha, vermelha, vermelha e um halo branco aqui. Então, perfume não na pele, tá? Quando a gente tem os raios ultravioletas do sol é maravilhoso, né? Sol da vida, a gente tá aqui numa claridade bonita, nós estamos aqui no nosso local de oração, onde nós temos uma imagem linda de Nossa Senhora. Vocês podem ver isso depois nos outros vídeos ou no andar pela clínica. O sol é importante para a conversão de colesterol e vitamina D3. Só que o sol também tem um grande problema, né? Ele incide sobre a pele e ele altera uma célula que nós temos aqui na camada basal. Aqui nós temos a célula tronco, que guarda o DNA da origem, o que nós éramos quando nós nascemos. O xerox original não, a imagem original. Então, o ultravioleta, ele vem, quer mudar de caneta? O ultravioleta, ele vem, e o objetivo do ultravioleta é atingir essa célula basal. Tá? Essa célula basal sendo alterada, atingida, ela modifica a forma que ela vai se reproduzir. Ela para de se reproduzir de uma forma correta e faz uma mutação. Ela se bagunça. Então, quando as camadas da pele ficam desorganizadas, bagunçada, isso é uma pele envelhecida. Envelhecimento é bagunça. E se ficar mais bagunçado ainda? É câncer de pele, tipo vaso celular, carcinoma vaso celular. Então, se eu fizer tirar um pedacinho de pele da face, olhar a microscopia eletrônica, o microscópio, tirar uma pele da mama e olhar a microscopia, eu vou ver isso na minha lâmina. Uma pele organizada e uma lâmina desorganizada, tá certo? Quando nós pensamos em tratar no caso com o ácido mandélico, que é a minha proposta, porque é a minha experiência em mim, nós usando o ácido mandélico, o que acontece aqui? Depois de 3 meses, você reavaliando essa pele, você vê a organização dela. Então, tratar a pele é fazer prevenção anti-câncer. De novo, repetindo, tratar a pele é prevenção de câncer e anti-envelhecimento precoce. E brinde é viço, pele clara, bonita, tudo isso, tá certo? Ruga nada mais é que uma pele sobre mancha, gente, olha. A nosso diagrama de pele, a epiderme. A quinta camada da nossa pele, nós temos a camada basal, que é onde se encontram os melanócitos, a famosa melanina. A melanina aqui na base, ela é clara, né? Quando nós pegamos o sol ultravioleta, a luz ultravioleta, essa luz incide, agride essa melanina. A melanina, ela se oxida, ela ganha oxigênio, então ela começa a se escurecer. E ela começa, à medida que a gente, dia após dia, verão após verão, né, mês após mês, essa melanina vamos tomando sol. E essa melanina, ela vai se acumulando, e ela vai oxidando, e ela vai escurecendo. E aí que a gente começa a perceber que a mancha começa a vir. Por isso que normalmente, uma pessoa que não tem nenhum problema de pele, ela começa a procurar o médico para sanar esse problema em torno dos 25 ou 30 anos. Por quê? A melanina, ela demora de 25 a 30 anos para ela dar um basta, para ela falar assim, olha, eu não aguento mais essa oxidação, esse acúmulo de radical dentro de mim. Então, ela aparece na nossa face, no nosso braço, nas nossas mãos. E é por isso que usar proteção é muito importante. Eu gosto muito da barreira física, né? A barreira física seria a luvinha, seria o nosso chapéu, o nosso óculos. Passar filtro solar também é importante, mas eu gosto de passar filtro solar só dessa região para baixo. Não gosto nunca passar nas áreas dos olhos, principalmente na pálpebra superior, nunca. E não passar na testa, até porque se você faz o exercício e aquilo escorre nos seus olhos, isso vai danificar a sua conjuntiva, todo o seu aparelho visual. Então, o filtro daqui para baixo. Mas de uma maneira geral, a mancha se procede dessa forma. Quando a gente trata a pele, o que nós fazemos? Nós, através de mecanismos, tipo usar um ácido mandélico, usar substâncias que clareiam. O que as substâncias que clareiam fazem? Elas reduzem, elas como se elas fossem tirando, né, limpando esses radicais livres. E a melanina vai ficando
de novo, ela faz as pazes com você. Então, a partir do momento que você para de agredir, ela para de escurecer, tá certo? A importância da água. Dos 5 itens que nós elencamos como importantes fatores para definir a sua qualidade de pele e cabelo e formato de corpo e saúde, o primeiro é a importância da água. Se eu não quero fazer nenhum dos 5 itens, se pelo menos eu praticar beber água, gente, vocês já vão estar ganhando muito resultado. No mínimo, 3 litros d'água. Por que 3 litros d'água? Porque uma pessoa é considerada adulto a partir do momento que ela tenha 30 quilos. Abaixo de 30 quilos, ela é uma criança em peso. E aí você pode, 2 litros d'água. A partir de 30 quilos, 3 litros de água no mínimo. 10 copos de 300 ml de hora em hora até as 19 horas. Por que isso? Por que até as 19 horas? Porque nosso corpo funciona como uma empresa. E como ela é uma empresa, nós trabalhamos de dia e descansamos de noite, tá? A água que eu tomar agora vai demorar umas 2 horas e 15 para descer. Por isso que é importante que a gente tenha um certo ritmo. Depois das 19 horas, se eu quiser beber mais água, ok. Mas até as 19, cumprir essa meta dos 3 litros d'água. Pode ser mais do que 3 litros d'água, mas menos que 3 litros d'água, isso não. A importância da água, ela começa desde a nossa formação como ser humano. Você já viu uma mulher grávida? Nós nascemos peixe. Nós nascemos numa bolsa de líquido amniótico. Nós nascemos realmente, nós não somos seres aeróbicos quando a gente está intraútero. Por 10 meses lunares, por 9 meses contáveis, nós ficamos anfíbios, né? Nós respiramos no meio aquático. Então, uma célula que acabou de nascer, um bebê que acabou de nascer, ele é 88% líquido. Uma célula constitucional nossa também saudável seriam 88% água, e o resto são os elementos, organelas, mitocôndrias, membrana, mas 88% seria o top ideal. Tá, mas a gente muda, sem dúvida, por isso que o bebê é um bebê e um velho é um velho. Vocês viram o desequilíbrio que existe nisso? O que é considerar uma pessoa velha? Não é a idade da pessoa, e sim o grau de hidratação. Se eu e vocês, olha que louco, se eu e você fomos nós dois atropelados no meio da rua, tá? Qual a nossa chance de sobreviver o mesmo atropelamento, o mesmo trauma? Eu sobrevivo e você não. Por quê? Porque o meu grau de hidratação do corpo está sempre constituído dia a dia, ano após ano, de uma forma muito equilibrada. Então eu vou ter muito mais capacidade de ter esse restabelecimento e conseguir perder sangue sem morrer do que uma pessoa desidratada. Pegar uma veia de uma pessoa que se hidrata é muito mais fácil. Então não existe aquela pessoa que diz, olha, a sua veia é ruim de pegar e a sua veia é boa. Não, depende do grau de, ou nós temos um vaso sanguíneo que seja como um lago límpido e transparente, né, um chafariz, ou a gente é um córrego, um esgoto, né, um córrego lento e sujo. Então, é muito importante isso. Uma célula, nós somos seres que funcionamos com oxigênio. H2O. É da água que vem também o oxigênio. E nossas células todas, né? Vocês fazem um eletrocardiograma, vocês fazem um eletroencefalograma, nós medimos a nossa quantidade de oxigenação a nível de qualquer parte do corpo por impulsos elétricos. Então a nossa eletricidade, como a luz elétrica que nos ilumina agora, ela vem da água. Não existe condutor melhor de eletricidade, de energia, que não seja água, gente. Então é obrigação me informar, mas é sua obrigação ter a disciplina, o respeito de manter essa usina do corpo como mantenedora, né, com água. Não existe melhor condutor de energia do que o H2O, do que a água. Então é necessário beber água. Eu coloquei um aplicativo, mas eu não bebo. Gente, a profissão de vocês e a capacidade intelectual de cada um serve para vocês contarem, né? De hora em hora eu vou lá, esse copo tem 400 ml. Eu faço assim, eu tomo 400 ml de hora em hora, conto os meus copos, até as 4 horas da tarde eu já acabei com meus 4 litros. E depois eu tomo, se for necessário, o que eu quiser. Mas a minha cota de obrigação já acabou. Então, 3 litros d'água até as 19 horas, ou se você quiser ser melhor como eu, 4 litros d'água. Se você for homem, tiver uma altura, um peso maior, mais água ainda, tá? Tudo é uma questão de hábito e de treino. A sua saúde. E você toma seus 3 litros d'água ou você fala com todo orgulho, eu só tomo um copo d'água? Gente, se você faz isso com você mesmo, você não sabe o que você está ganhando no seu futuro. Doença, né? Então, me conte aqui, olha, como é que você faz de agora em diante, pelo menos, para contabilizar esses 3 litros d'água. É fácil. Bexiga se chama bexiga. Por quê? Porque ela distende. Então, você vai estar tomando seu copo de hora em hora, toma água, segura o xixi, não vai fazer xixi, segura, porque a bexiga vai te estender um pouquinho. No primeiro momento, você vai ter uma vontade muito grande, né? uma urgência de fazer xixi. Se você está num lugar seguro, que você sabe que tem seu banheiro, aguente. Tome o seu segundo copo d'água, distende mais um pouquinho, porque essa bexiga, ela vai conseguir, com o seu treinamento, com o seu dia a dia, distender até o máximo dela, que é em torno de uns 800 ml. Então, eu consigo, Kátia, tranquilamente ficar umas 3 horas, tomando 1,5 litro de água, ó, tranquilamente. Aí eu vou lá, despejo meus 800 ml d'água na boa. Lembrar sempre que a água que eu tomei agora demora umas 2 horas e 15 para ser eliminada. Então, tudo é uma correnteza, tudo é um fluxo. Ou eu sou uma correnteza límpida e transparente, ou eu sou um esgoto estagnado e apodrecido. Pense nisso e mude, gente.
A prática leva à perfeição. A sua prática levará aos seus resultados. E o primeiro resultado que nós vamos ver é que a nossa hidratação palpebral vai ficar incrível. Olheiras, pés de galinhas, tudo isso não depende de creme, depende de você, da sua disciplina e da sua rotina em contabilizar. Tudo é consciência.